Bom dia, meus queridos inscritos. Agradeço mais uma vez a vocês a sua presença aqui no meu canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, porque toda honra e glória será dada para Deus. Nada é para mim, nada é para nós. Tudo é para o nosso Criador, nosso Deus e amado Jesus Cristo. E hoje peço a vocês, para início da nossa palestra abençoada, para compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam de ajuda espiritual e também darem um like e ativar o sininho de notificações para vocês estarem recebendo os vídeos assim que eu postar. O YouTube entende e leva para vocês, envia os vídeos. E também se inscrevam no canal, porque desta forma vocês estão dando uma força, um apoio a todas as coisas que são ditas sobre Deus, sobre a verdade da palavra dele, porque isso é primordial em nossas vidas, é muito essencial. Porque o mundo, meus irmãos, já está tão cheio de coisas ruins, tão cheio de ódio, tão cheio de maldade. Então vamos plantar o amor, vamos levar a palavra de Jesus para outras pessoas, porque dessa forma plantamos o amor e colhemos só coisas boas para nós, porque a colheita é só de multiplicação de bênçãos em nome de Jesus. E hoje eu trago para vocês o livro de Romanos, capítulo 8, do 1 até o 14. Leiamos, por favor. O tema é a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de Santidade e adoção. Leiamos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era possível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e é paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que são na carne não podem agradar ao Senhor. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o Espírito daquele dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui fala claramente para nós entendermos o que Deus quer falar conosco neste momento, que as coisas da carne decididamente não agradam a Jesus. O que agrada a Deus são as coisas do Espírito, ou seja, as coisas que levam a palavra de Deus. As coisas que agradam a Deus são a gente viver segundo a sua vontade, observando todos os mandamentos que estão aqui nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que são os 10 mandamentos que Jesus nos deixou. Quando veio aqui na terra, ele pregou o amor, ele vivenciou isso na sua própria carne, porque ele veio em forma de humano, e ele sofreu e morreu por nós, mas tudo isso por amor. Então quer dizer, nós temos que ser imitadores de Cristo, imitar as pisadas de Jesus, seguir o caminho que Deus nos manda, observando os seus estatutos escritos na Bíblia e fazendo o bem, sem acepção de pessoas. Para todas as pessoas devemos falar de Jesus. Devemos pegar a Bíblia e mostrar, através dos textos bíblicos, a prova de que Jesus está voltando
e que tudo que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia, é realmente veraz, veracidade é real. Porque tem até pessoas ateus que duvidam disso, que a palavra de Deus e que Deus não existe. Mas são pessoas que infelizmente estão cometendo heresias, vão pagar um preço altíssimo por isso. Porque Deus já provou de todas as maneiras, inclusive a nossa imagem, quando Ele nos fez a imagem dele, né? O que aconteceu? É a prova, a gente já é a prova real de que Deus existe. Porque quem teria a capacidade, a grandiosidade de fazer um corpo humano? Ninguém. Os cientistas, por mais que tentem fazer coisas mirabolantes, não chegam nem ao dedão dos pés de todas as coisas que Deus faz e realiza. Somente Deus é criador de tudo. A natureza que está aí toda à nossa volta. Árvores, animais, cachoeiras, o mar, o sol, a lua, as estrelas. O homem é incapaz de fazer qualquer tipo de coisa desse tipo. Isso é somente obra de um Deus maravilhoso, de um Deus onipotente, de um Deus grandioso. Somente Ele tem o poder para criar todas as coisas, criar todos nós a imagem e semelhança dEle. Então as provas já estão aí, não tem mais o que questionar. As pessoas que questionam, elas não querem se sujeitar às leis de Deus, assim como Satanás, que foi teimoso, que infelizmente mentiroso, se tornou o pai da mentira e foi expulso dos céus. Esse foi o alto preço que Satanás pagou. Era um anjo de luz, não é? Era chamado de estrela da manhã, era o anjo predileto de Deus dos céus e se transformou em diabo, porque ele escolheu isso. Então nós também temos o mesmo livre-arbítrio de escolher o que queremos. Então nós temos que escolher a vida e os caminhos de Jesus para podermos sermos salvos em Jesus. Porque se nós escolhermos outro caminho qualquer, fatalmente morreremos. Porque Deus, Ele deixa bem claro que as coisas da carne não o agradam. Então temos que viver em espírito. O que é viver em espírito? Viver congregando nas igrejas. Não importa a igreja, porque placa de igreja não salva ninguém, nem pastor, nem bispo. O que salva são a sua fé e suas obras. Então você pode ir em qualquer igreja, você pode até mesmo morar em sua casa, você será abençoado da mesma forma. Claro, você tem que ter comunhão com os irmãos. Para isso tem que ir à igreja. Mas não significa que você vai virar uma pessoa, logicamente, como dizem por aí, beatos, né? Não, não. Você é um cristão verdadeiro, é diferente. E nós somos separados do mundo. Não fazemos o que o mundo faz. O mundo faz coisas tenebrosas. Nós não temos que imitar as atitudes das pessoas mundanas. Nós temos que imitar a Jesus. Porque ele sim deixou um exemplo lindo, um exemplo de pureza, um exemplo de santidade que devemos seguir. Porque apesar de pecadores, podemos muito bem viver em comunhão com Deus, procurando errar o menos possível e pedindo a Deus todos os dias perdão por nossos pecados e erros. E orando, fazendo jejum em comunhão com Deus o tempo todo. Diariamente é necessário isso, porque Deus está lá de cima observando a todos nós. E o grande dia do julgamento está chegando, não demora. Então precisamos estar prontos, preparados para sermos julgados. E assim, se Jesus e Deus permitirem, sermos salvos. Agora peço a vocês, para em reverência ao nosso Deus, fazer a oração do Pai Nosso, que é muito preciosa, para Deus estar nos guardando e nos blindando contra todo o mal. E curve as cabeças, por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, todos que nos tenham ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, as honras e todas as glórias, lá em cima nos céus e aqui embaixo na terra. Amém. Então vamos prestar muita atenção nesse mandamento. Vivamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Façamos orações e jejum continuamente. Façamos a vontade do Senhor. Façamos o bem ao próximo. Se você não pode ajudar de uma forma, ajude de outra, através de uma palavra, de um conselho bom através da palavra Bíblia, para ele se achegar também para as coisas de Deus e também ser abençoado como nós somos.
Porque a bênção não é só nossa, a bênção tem que ser de todos. Deus nos pede, vá e faça discípulos. O que significa isso? Ganhar almas para Jesus. Temos que fazer o mesmo que Jesus fez. Pregar, levar o nome do Pai, do Santo e Poderoso Deus, para todas as nações, para conhecê-lo como Deus único, fiel e verdadeiro. Façamos a vontade do Senhor. Vocês podem ter a certeza que vocês serão muito abençoados em todas as áreas de sua vida. Na cura, na prosperidade, na saúde, que é a mesma coisa que a cura, e na sua família toda. Só depende de cada um de nós. Vamos fazer a vontade do Senhor, não sair da presença de Deus, e assim toda a nossa vida será abençoada de forma grandiosa. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa e os seus descendentes. Um beijo no coração de vocês e que Jesus esteja com vocês.